Paz e graça, povo de Deus. Jesus abençoe a vida dos meus irmãos. Amém. Firme e forte com Jesus. Glória a Deus. Estou com a Bíblia aberta aqui em Samuel 16, onde a palavra do Senhor diz assim: enche o teu vaso de azeite e enviarei a Jessé, o belamita, porque entre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois ouvindo Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. E ungir-me as quem eu te disser. Pois Samuel o que disseram o Senhor. E veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz a tua vinda? E disse ele: de paz vim sacrificar ao Senhor. Sacrifiquei vós, e vinde contigo ao sacrifício. Santificou ele e Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe, e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém disse Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e fez passar diante de Samuel, ao qual disse: nem este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Sama, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda chamar, porque não nos assentamos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe. Era ruivo, formoso, de semelhante de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite, ungiu no meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, quando Deus tem um plano na vida de alguém, não tem impedimento, não tem nada e nem ninguém que faça, que pode impedir o trabalhar de Deus na vida de alguém. Quando Deus já tem o seu escolhido, pode ter irmão, pode ter parente, pode ter vizinho, seja lá quem for, nenhum deles pode impedir o trabalhar de Deus na vida do escolhido de Deus. Aqui, como Deus é estrategista, né? Deus sabe de todas as coisas. Deus, ele tem as maneiras dele fazer, trabalhar. É os mistérios de Deus que a gente não entende. Glória a Deus por isso. Samuel, ele ficou com receio, né? De ir até a cidade de Jessé, né? Por causa de Saul. Porque Saul já tinha sido ungido como rei, mas Deus rejeitou. Então Deus escolheu, né, Davi. Aí mandou Samuel ir até lá.
Samuel ficou com receio de ir e Saul matar ele. Mas como Deus tem estratégia em tudo, Deus tem as suas maneiras de trabalhar, ele usou de estratégia uma bezerra, né? Levar e falar, chegou lá, falou que ia sacrificar o Senhor. Ele não, jamais ele ia imaginar que era para ungir um novo rei. Deus não precisa dar satisfação que ele vai fazer para ninguém. Ele faz como ele quer, na hora que ele quer e com quem ele quer. Goste ou não. Então, assim, aqui o Senhor, né, deu uma ordem, Samuel foi. E no meio de tantos filhos, né, de Jessé, todos eles já eram, né, guerreiros, lutadores. E no meio de tantos filhos ali, só apresentaram os bem, né? Os bonitos, os grandões, aqueles que já tinham pinta de, vamos dizer, de rei na aparência deles, né? De guerreiro. Às vezes as pessoas olham para outra, acham porque está bem arrumada, tem uma fisionomia bonita, tem uma estatura bonita. Muitas vezes acha que é um verdadeiro servo de Deus. Mas, como Deus ele não olha para a aparência, nem para a altura, ele olha para o coração, ali ele já sabia que ele tinha o escolhido dele. E ali no meio daqueles filhos, né, aqueles irmãos de Davi acharam que era algum deles que ia ser escolhido pelo Senhor. Nem o próprio pai de Davi sabia. Davi, de pequena estatura, né? Os irmãos já tinham cara, já era guerreiro, já tinha pinta de, né? Já era bonitão, mas Davi não. Ali da família ninguém ia imaginar que Davi seria escolhido. É assim mesmo, é aqueles que ninguém dá nada, né? Aqueles que a família, parente, rejeita, é aqueles que o Senhor escolhe. Aquele que parece que não é que Deus faz ser. Aquele que não é nada, Deus faz ser ele sim alguma coisa. Então Davi ali, quando foi chamado, que foi ungido pelo Senhor, aí entrou, né, a inveja dos irmãos. O Eliabe mesmo, ele odiava Davi. Tudo de Davi ele tinha raiva, ele tinha ódio, ele tinha inveja. E os irmãos todos ficaram revoltados com a escolha do Senhor. Quem é que vai contestar a ordem de Deus na vida de alguém? Ninguém tem esse poder. Pode até tentar, de todas as formas, impedir o trabalhar de Deus na vida de alguém. Mas no tempo certo, as coisas de Deus acontecem na vida do servo, daquele que Deus escolheu para determinadas coisas. Pode ter inveja, pode ter palavras ao contrário, pode ter rejeição, mas quando Deus escolhe, quando é determinado ali por Deus, quando Deus dá a ordem, ninguém impede o trabalhar de Deus na vida daquele que Deus escolhe. Amém, meus irmãos? E Davi, ele foi muito rejeitado pelos irmãos. Porque muitas vezes, meus irmãos, as pessoas nos abraçam quando a gente não é nada, quando a gente se sente pequeno, quando a gente não faz nada, quando a gente não é nada perante os olhos dela. Ela diz que se alegra com a nossa alegria, ela diz que está conosco, ela diz que nos deseja o bem, que quer ver a gente crescer, que quer ver a gente, né? Mas quando Deus começa a trabalhar na minha vida e na sua, quando Deus começa a mudar a nossa história, quando Deus começa a nos levantar, quando Deus nos enxerga como filho dele, aí aquelas pessoas que aparentemente te desejou bem, diz que está contigo, te deseja o bem, diz que você vai conseguir, quando vê realmente o trabalhar de Deus na tua vida, aí você vê verdadeiramente quem é os seus amigos de verdade. Quem está com você de verdade. Quem te apoia. Quem fica feliz com a tua felicidade. Aí você vê verdadeiramente o teu verdadeiro amigo. Se ele é ou não é. Porque amigo
quando uma pessoa gosta de você, torce por você, ele vai se alegrar com aquilo que Deus faz com você, com aquilo que Deus tem para você. Mas quando ele fala tudo aquilo e vê o trabalhar de Deus na tua vida, vê o levantar de Deus na tua vida, aí a carapuça cai. E ele não é nada daquilo, porque ele não quer ver. No fundo, ele não se agrada da tua felicidade. Ele não aceita você estar mais adiante do que ele. Está sendo mais usado por Deus do que ele. Está levando mais a palavra um pouquinho do que ele. Ele não se alegra. Então aí você vê quem verdadeiramente está contigo ou não. Porque quem ama você de verdade está com você todo o tempo. É nas fraquezas, é na peleja, é na alegria, na tristeza. Chora junto com você quando tiver que chorar. Caminha com você quando tiver que caminhar. Te dá o ombro, te segura na mão. Esse é o verdadeiro amigo. Mas aqueles que falam que está contigo, que você é uma bênção, mas na hora que Deus começa a te levantar, ele é o primeiro a te abandonar, primeiro a virar as costas para você, primeiro a fechar a cara. Mas infelizmente, meu irmão, tem gente assim. E a gente sabe disso, porque aqui na Bíblia tem os exemplos, né? Daqueles que não gostaram de mais um servo de Deus ser levantado, Deus cumprir com aquilo que prometeu. Tem tantos exemplos aqui, né, da palavra, das pessoas elas se não gostar, não aceitar o que aquela pessoa está sendo diante de Deus. Mas quem é que vai impedir o trabalhar de Deus na vida do outro? Ninguém tem esse poder. Ainda assim que ela não gosta, ainda assim que ela tem inveja, ninguém vai impedir o que Deus tem na vida do filho, aquele que ele escolheu, aquele que ele determinou algo na vida dele. E aqui Davi foi um ungido do Senhor, Davi foi um escolhido do Senhor e não teve, os irmãos não pôde fazer nada, é aceitar e acabou. Todos nós, servos de Deus, tem que nos alegrar com os nossos irmãos, seja ele em que situação ele está, seja em que situação que ele esteja passando, porque o Deus é um só. O mesmo Deus que me sustenta, meu irmão, te sustenta também. O mesmo Deus que me levanta, te levanta também. O mesmo Deus que tem bênção para a minha vida, tem bênção para a tua também. É só você ser obediente ao Senhor, andar na verdade com Deus, que Ele não vai te deixar. Esse é o segredo do servo de Deus. Falar de Deus com verdade, servir a Deus de coração. Não é simplesmente falar, é viver Deus, é viver na presença de Deus. É andar nos caminhos do Senhor verdadeiramente. Você é servo, você é filho. Então não sinta inveja do teu irmão. Se alegra com a alegria dele. Se alegra com o que Deus está fazendo na vida dele, porque Deus também vai fazer na tua. Porque Deus aqui não olha para a tua altura, para a tua beleza. Deus olha para teu coração. Se Deus está vendo sinceridade dentro de ti, as bênçãos do Senhor vai ser derramadas sobre a tua vida. Creia, porque Deus é assim. Deus, ele falou aqui para Samuel, um profeta de Deus, tinha visão espiritual, e quando ele bateu o olho em Eliabe, ele viu pela beleza, pela altura, pelo porte, e o Senhor disse, epa, Samuel, esse não, esse ainda não é o que eu escolhi. Eu não olho a estatura, eu não olho a altura, eu não olho a beleza, eu vejo o coração. Então, meu irmão, olhe, creia no poder de Deus. Se alguém está te olhando com um olhar de desprezo, está te desprezando, está achando que você não pode nada, que você não é nada, ele é mentiroso. Quem está falando isso de você, achando isso de você, ele está ou com inveja com você, por você, ou ele é mentiroso, porque Deus, ele não está te enxergando pela tua beleza, pela tua altura. Deus está te enxergando o teu coração. Deus, ele está vendo o que tem aí dentro de você.
a verdade que sai dentro do teu coração, o que vem de dentro. E se você hoje se sentiu diminuído por alguém, se sentiu incapacitado, não se preocupe, porque o que Deus tem para você, Ele vai cumprir. A promessa que Deus te fez, não importa quem te inveja, nem não importa quem seja falso com você, na hora certa as promessas de Deus vai ser cumprida na tua vida. Tu crê? Creia, porque da mesma forma que Deus escolheu Davi, que as pessoas rejeitavam, não dava nada, foi aquele que Deus escolheu. Deus não tá querendo pessoas perfeitas. Deus pega os imperfeitos, os improváveis, aqueles que ninguém dá nada, aqueles que as pessoas rejeitam, aqueles que as pessoas maltratam, ignoram. É esses que Deus pega, é esses que Deus quer, é esses que Deus prepara para deixar do jeitinho que Ele quer. Quando os planos de Deus, meus irmãos, se cumprir na vida de vocês, não vai ter nada nem ninguém que impeça o trabalhar na vida de vocês. Na hora certa, o que é de vocês, o Senhor, nosso Deus, vai derramar. Amém? Creia nas promessas de Deus na tua vida. Creia que tudo que tu tá passando agora é porque o Senhor está te preparando para entregar a tua vitória. Davi chegou ao tempo dele aqui, ó. O tempo de Deus na vida dele, que foi ser ungido por Deus. Davi era apenas um pastorzinho de ovelha, que guiava ovelha no pasto. E Deus, ele já via as atitudes de Davi, já via o coração. Davi era humilde, entendeu? Deus, ele olha isso, a simplicidade. Deus não quer aquelas pessoas que se acham demais, que se acha capaz de tudo, que sabe tudo. Deus pega os improváveis, aqueles que todos rejeitam, aqueles que ninguém dá nada. Você pensa que o servo de Deus não ouve muito isso? Ah, aquele ali não vai dar para nada que presta. Ah, aquele ali não vai dar para nada. Aquilo ali não serve para nada. Aquilo ali Deus vai usar. Ah, aquilo ali anda no erro. Aquilo ali faz e acontece, meu irmão. Quando Deus tem um propósito na tua vida, tu pode ser o que for. Tu pode ser um morador de rua, pode ser um catador de latinha. Você pode ser um reciclador, mas quando Deus tem um plano na tua vida, quando os planos deles acontecem na tua vida, Ele te levanta de uma forma que não tem ninguém que impeça aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então creia na palavra de Deus, creia nas promessas de Deus, não dê ouvido para quem te desmerece, para quem te critica, para quem te rejeita, porque tu és um escolhido de Deus. Amém? Glória a Deus. A palavra falou teu coração nesta noite. Fique com a palavra, meu irmão. Agarra essa palavra da parte de Deus. Não deixe essa palavra escapulir do teu coração, dos teus pensamentos. Porque na hora certa, Deus, ele vai te chamar para aquilo que Ele quer, a linda obra que Ele tem na tua vida. Jesus abençoe. Fica com Deus.